No momento que o Brasil está vivendo, não há como deixar de salientar alguns aspectos importantes. O primeiro é a reestruturação das finanças da cidade. Quando eu assumi, a cidade estava muito mal do ponto de vista financeiro, quase numa condição de insolvência. Uma dívida monumental, dificuldade em pagar precatórios, uma série de problemas estruturais. Não eram nem conjunturais. Os pagamentos estavam sendo feitos, mas estruturais. E nós conseguimos aprovar duas propostas no Congresso Nacional, uma lei complementar que permitiu a reestruturação da dívida da cidade, que caiu 65% depois da aprovação da lei. A nossa dívida terminaria o ano de 2016 em 81 bilhões e ela não vai chegar a 30. Né? E a segunda, a regularidade do pagamento dos precatórios, que também era uma coisa que está totalmente desorganizada. Então hoje São Paulo está no seu melhor momento, pelo menos desde o Plano Real. Quer dizer, em mais de 20 anos nós não tínhamos uma condição financeira como a que temos. E isso dialoga com o cenário nacional, porque estados e municípios e a própria União estão numa situação de penúria financeira. E São Paulo se destaca nesse particular. A outra questão é o combate à corrupção. A gente está vendo aí todos os escândalos, operações e contratos sendo questionados, e São Paulo, pela criação da sua controladoria geral, um altíssimo grau de autonomia e profissionalização dos agentes envolvidos no combate à corrupção, não só conseguiu inibir a prática, como recuperou mais de 300 milhões de reais em dinheiro e bloqueou mais de 300 milhões de reais em bens de servidores corruptos e já demitidos a bem do serviço público. Então isso é um segundo elemento importante. O terceiro é a mudança de paradigma na construção da cidade, tanto do ponto de vista dos investimentos privados, agora regidos pelo plano diretor, lei de zoneamento e legislação urbanística complementar, quanto pelos investimentos públicos, os entregues e os que estão em processo. Então você tem um conjunto de obras de drenagem, mobilidade, saúde, educação, habitação na esfera pública já organizados até 2030 e os investimentos privados com um novo marco regulatório que vai permitir um equilíbrio maior no funcionamento da cidade. Eu diria que esses 3 pontos resumem aquilo pelo que eu espero ser lembrado no futuro. Olha, é um contexto político muito difícil, né? Sobretudo para o PT. Né? Não posso deixar de também sublinhar que houve, da parte dos meios de comunicação, sobretudo de alguns veículos de radiodifusão, desde o meu primeiro dia, né, uma oposição sistemática e desconstrutiva, né, de tudo que era feito. Então não se podia mexer em nada, né? Faixa de ônibus era criticada, ciclovia era criticada, redução de velocidade era criticada. Enfim, vivemos aqui um momento de muita dificuldade de comunicação, porque havia da parte dos meios de comunicação uma espécie de ordem unida, né, contra qualquer iniciativa modernizadora, sobretudo pelos programas populares. Record, Bandeirante, Jovem Pan, uma ação sistemática. A crise do PT, né, também uma dificuldade muito grande. E eu acho que também da nossa parte deve ter havido falhas de comunicação, falhas de organização, quer dizer, também devemos ter a nossa cota de responsabilidade. Olha, se bateu muito na tecla de que não se investia na periferia. E é muito difícil você lutar contra um mantra que se estabeleceu e que efetivamente chegou à periferia dessa maneira. Né? Mas eu me pergunto, onde estão sendo construídos os hospitais, os CELs, onde foram entregues as creches, a quem as faixas de ônibus beneficiou,
a quem o passe livre do estudante beneficiou, a quem o bilhete único mensal beneficiou. Eu não consigo compreender a crítica, mas se você perguntar em Parelheiros, onde está sendo feito o maior investimento na área da saúde, que é um hospital de 200 milhões de reais, o morador de Parelheiros vai te dizer que a gestão Haddad não fez nada por ele. Então tem um problema aí de encaixe mesmo de discurso, né? E isso vale para outros bairros da cidade. A Brasilândia está inteira iluminada em LED. Foi feito um dos principais corredores de ônibus, que é o corredor Inajar, que traz o morador da Brasilândia em questão de minutos para o centro de São Paulo. E, não obstante, isso não é reconhecido, né? Então é de se estudar o caso, né? Por que houve esse bloqueio, né? Agora, tem um elemento que também precisa ser considerado. Nós estávamos em 4 disputando o voto da periferia. Marta, Erundina, eu e Russomano, tentando definir quem iria com o Dória para o segundo turno. E acabou não tendo segundo turno. Então isso acabou prejudicando muito o debate na cidade. Acho que a falta de segundo turno prejudicou demais o que poderia vir a ser uma apropriação maior por parte da periferia do que efetivamente ela conquistou. Olha, São Paulo ela é uma cidade onde atuam forças muito conservadoras. Ela própria não é conservadora, porque nenhuma cidade é, em si, conservadora. Sobretudo uma metrópole, ela, por definição, ela está imersa na pluralidade e diversidade de opiniões. Mas atuam aqui forças muito conservadoras. E aquilo que seria aceito naturalmente por uma questão de bom senso, né, sofre resistência em função da atuação dessas forças que defendem aquilo que parecem privilégios, mas na verdade são irracionalidades. Quando você não defende o commons, né, o público, você está conduzindo a cidade por uma má organização. Não é verdade que a cidade é melhor quando você defende o que você chamou de privilégios. Quando você defende o transporte público, você melhora para todo mundo, não melhora só para quem usa o transporte público. Então é uma falsa questão que vai ser resolvida no curso dos acontecimentos, né? Senão nós teríamos que supor que as cidades do núcleo duro do capitalismo são socialistas. E, na verdade, não é isso que acontece. O que existe é a compreensão do cidadão de Paris, de Nova York, de Chicago, né, de que é preciso fortalecer aquilo que é comum, aquilo que é de uso comum, porque assim a cidade tem uma funcionalidade muito maior. Olha, existe um romantismo em relação às ruas, como se as ruas é um espaço de disputa, não é um ser, né, que tem pensamento próprio, né? Depende de quem está na rua, né? A juventude hitlerista foi para a rua. Então a gente tem que sopesar isso um pouco para entender os fenômenos. O que aconteceu no Brasil, que era muito comum na América Latina e no Brasil, até pela liderança do Lula e pelo sucesso dele, acabou sendo adiado, né? É que a direita também foi para a rua, né? E isso aconteceu na Argentina, na Venezuela, no Chile, e não aconteceu no Brasil até 2013. Chegou o momento que a direita foi para a rua. E aí virou um campo de disputa, como é em qualquer lugar do mundo. E nós estávamos habituados a pensar a rua de maneira romantizada. A rua é um espaço onde se disputa, democraticamente ou não, né, pontos de vista, visões de mundo, concepções de cidade, concepções de país. Às vezes, a esquerda se habituou a pensar a rua como se fosse um colega de trabalho, assim, né? Não é isso, né? Rua é rua, né? É o espaço público onde as pessoas se expressam. E se expressam a partir da sua visão, né?
de futuro, da sua visão de mundo. Na verdade, não foi apresentado para a cidade um projeto alternativo, né? Se você for pensar o que foi proposto, aumentar a velocidade da marginal, fazer um mutirão na saúde de exames, 90 dias, tenho dificuldade até de lembrar, né? Propostas estruturais para a cidade não foi feita nenhuma. Então hoje nós temos aí um plano diretor aprovado até 2030, um conjunto de obras licitadas, licenciadas, conveniadas com a União no âmbito do PAC. Agora, tem alguns ajustes que vão ser feitos, então 2 vias vão passar a ter outra velocidade. É importante 2 vias? Não seria do ponto de vista quantitativo. Talvez o número de pessoas que vão morrer a mais não seja um número significativo, talvez nem aumente. Mas do ponto de vista simbólico tem um preço, né? São Paulo vai ser a primeira cidade do mundo a reverter uma tendência mundial. Então eu acredito muito mais em questões simbólicas do que propriamente em questões estruturais. Eu não acredito em nenhuma mudança estrutural, até porque nenhuma foi proposta, né? Vai deixar de fiscalizar o trânsito, né? Outra coisa, a indústria da multa. A arrecadação do ano que vem vai ser menor do que a desse ano, a arrecadação de multas. Vamos verificar se vai. Eu não acredito que vá, né? A velocidade da marginal, bom, é só essa velocidade que vai ser alterada. Então, eu acho que nós estamos falando, assim, com perdão da palavra, não quero nem ofender, mas assim, a gente está discutindo perfumaria, né? Então, eu acho que vai ser muito mais simbólico levar a virada confinar a virada cultural em Interlagos. Qual é o impacto disso sobre a cidade? É simbólico. Não vai mudar toda a política cultural por causa disso, né? Mas simbolicamente é um gesto por trás do qual tem uma visão de cidade. O aumento da velocidade dos marginais vai morrer muito mais gente? Talvez não morra, mas é um gesto simbólico que dialoga com uma visão de cidade. Então, eu acredito muito mais em questões pontuais, simbólicas, do que propriamente em mudanças estruturais. Não vi nenhuma reforma estrutural ser proposta. Tirando a venda do AMB de Interlagos, no caso de Interlagos, eu acho que é um crime ambiental e urbanístico. Você não vende 1 milhão de metros quadrados na área de mananciais. Isso é um contrassenso. Pode conceder, fazer parceria com a iniciativa privada, isso tudo é bastante razoável. Inclusive porque o AMB e o Pacaembu, o processo de concessão já está em curso. Não é que está em curso, está no Condefat o projeto para conceder o Pacaembu. Agora, a venda de Interlagos, aí sim, de novo, é simbólico. 1 milhão de metros quadrados é 40 vezes o tamanho do Parque Augusta, em área de manancial. Você vai vender? Mas, de novo, são aspectos simbólicos. Quando se fala em privatizar o Ibirapuera, não é verdade. O que está se pensando é uma governança de mais longo prazo, em que um parceiro privado pudesse explorar algumas possibilidades. Difícil de fazer bem feito, inclusive. Mas pode ser que saia um modelo. Porque no Ibirapuera, você tem o Manequinho Lopes, você tem o pavilhão, você tem o museu, você tem a Oca, né? Você tem o auditório, você tem os ambulantes cooperativados. Como é que você vai botar tudo isso num caderno de encargos para conceder? Não é uma tarefa simples, mas pode ser que se encontre ali uma quadratura do círculo e dê certo. Mas não é a venda, você não está vendendo o Ibirapuera, você está repensando a governança. Não vejo tabu nisso, né? Agora, eu acho que do ponto de vista simbólico, algumas coisas são mais importantes e deveriam ensejar uma atenção maior dos cidadãos mobilizados, né?
político todos nós somos, né? Até os que se abstêm, né, estão tomando uma atitude, né? Então, essa é uma falsa questão, né? O problema é você fazer da tua vida ou não, da política, o teu meio de vida. Porque na tradição weberiana existe essa distinção, né? Quando você faz da política o teu meio de vida, você é um político, no sentido vulgar do termo. Nesse sentido, eu não sou. Eu nunca fiz da política meu meio de vida. Agora, eu sou um ser político porque eu vivo na cidade, vivo no país, intervenho com as minhas opiniões, com as minhas ações, como ministro, como prefeito, como cidadão, como professor. Vou sempre intervir na política, né? Mas não faço da política meu meio de vida. Quando você faz da política teu meio de vida, a resposta é sempre positiva. Porque você vive disso, vive de eleição. Ganhando ou não, você vive de eleição. Não é meu caso. Para mim, qualquer candidatura tem que ser fruto de um desejo que não seja meu. De um desejo que seja de um projeto que eu possa vir a representar. Percebe? Então, esse tipo de pergunta feito por uma pessoa que não vive da política não faz muito sentido. Porque não sou eu que tenho que tomar essa decisão do meu ponto de vista, mas o campo a que eu pertenço. E isso a história vai dizer. Então não estão nos meus planos me candidatar. Vou ver o que vai acontecer com o Brasil, com a esquerda, com a centro-esquerda. E depende, né? É um ato de paixão, né? Você, para mim, né? Não é um ato burocrático, né? Pressuposto, acho que está errado. Eu prometi 3 hospitais. Entreguei o Vila Santa Catarina, o Parelheiros vai ser entregue o ano que vem e o Brasilândia está em obras. Não é fácil. Eu não conheço nenhum prefeito que começou e entregou um hospital na sua gestão. Não conheço nenhum. Né? O hospital é coisa grande, é coisa de 200 milhões de reais. Né? Eu, na maior crise econômica vivida pelo país, eu fui a pessoa que mais abriu vaga de educação infantil. Eu estou terminando meu mandato com 106 mil vagas de educação infantil. Aí você vai dizer, bom, mas a tua meta era 150. Bom, era 150. Mas eu entreguei 70% da meta porque eu enfrentei uma recessão de 8% nos últimos 2 anos. Se não tivesse tido recessão, teria feito mais de 150 mil. Agora, quem fez 106 mil. Quem fez mais antes de mim fez 62 mil. Então eu fiz 1,5 vezes mais do que quem tinha feito mais antes de mim na maior recessão da história contemporânea. Então não me vejo nenhum pouco inibido de defender a minha gestão. E o Arco do Futuro, ele é uma realidade. Ele está previsto no plano diretor. Nós aprovamos a Operação Urbana Água Branca, mandamos o Arco Tamanduateí, está na Câmara, poderia ter sido aprovado. Se eu tivesse sido eleito, estava aprovado. O Arco Tietê está na Câmara, de acordo com o cronograma do plano diretor. E você pode anotar, o Arco do Futuro é uma realidade. E o CEAGESP, que todo mundo dizia que era impossível, nós estruturamos, do ponto de vista econômico e financeiro, o projeto para a mudança do CEAGESP, que é condição sem a qual o Arco do Futuro não vai acontecer. O que é o Arco do Futuro? São os piscinões da CUPC, são as pontes Laguna e Itapaiuna, é a Chucre Zaidan, é a duplicação da Belmira Marim e da Estrada do Alvarenga, é a Ponte Baixa, com a Avenida Luiz Gusquem. O Arco do Futuro é as obras de drenagem na Sumaré Água Preta, que estão prontas. O Arco do Futuro não é uma... O que as pessoas imaginavam que era? O Arco do Futuro são essas obras e a organização ao longo da orla, vamos dizer, das margens dos 2 principais rios. Isso está feito. Não tem volta. Não teria renegociado a dívida sem o apoio da Dilma, mas obviamente que no que diz respeito à liberação de recursos do PAC e do Minha Casa Minha Vida, o governo federal deixou a desejar mesmo no mandato da Dilma.
sobretudo depois da reeleição, quando a crise se instalou. A crise instalada, tudo ficou muito difícil. Então, efetivamente, no que diz respeito ao PAC, ao Minha Casa Minha Vida, os 2 últimos anos foram muito precários, né? Muito difíceis. Com tudo isso, nós conseguimos viabilizar 35 mil unidades habitacionais em 2 anos só, porque faz 2 anos que está suspenso o programa. Então, se tivéssemos mais 2 anos, poderíamos ter chegado a 60, 65 mil, porque temos o terreno e temos os projetos licenciados. Só não temos o contrato com a Caixa Econômica Federal. Então, esses últimos 2 anos complicaram bem a vida do PAC e do Minha Casa Minha Vida. Você vê que no mês da eleição, nós tivemos o impeachment da Dilma, definitivo, tivemos a prisão de 2 ministros e tivemos a recepção da denúncia contra o presidente Lula. Tudo isso entre final de agosto e setembro. Não tem como não afetar o resultado eleitoral, sabe? Não existe hipótese. As pessoas... Então não tem como. Agora, o governo novo já está dizendo que veio. E as pessoas têm a melhor lembrança possível do governo Lula. Você conversar com qualquer pessoa, qualquer trabalhador, ele tem a lembrança viva do que foi o governo Lula. Então, com o passar do tempo, eu penso que essa lembrança vai ficar cada vez mais forte. E o desejo de viver aqueles tempos, e não os atuais. Faço, lógico. Faço. Eu tenho dito em entrevistas que o PT estava muito fixado na questão do desenvolvimento social, sabe? A ideia de crescer com melhor distribuição de renda. E achou que isso resolvia o Brasil. O PT achou que isso resolvia o Brasil. Quando eu digo PT, eu estou falando que os dirigentes. No meu caso, eu escrevi um artigo em 2003, dizendo que o maior desafio do PT seria republicanizar o Estado. O Estado brasileiro era patrimonialista e precisava ser republicanizado. E eu entendo que essa tarefa foi relegada a um segundo plano. O PT imaginou que com a estrutura do Estado brasileiro, historicamente cristalizada num Estado patrimonialista, ele poderia, por dentro desse Estado patrimonialista, promover arranjos que favorecessem as classes populares. O que de fato aconteceu. Mas a reforma do Estado que não veio acabou comprometendo o projeto. Então, a maior lição que a esquerda pode ter desse período é a seguinte: não interessa qualquer Estado. Muitas vezes a gente acha que o Estado, né, é, de novo, o negócio da rua, né? Você romantiza alguns. É a rua, é o Estado, e não é assim. Que rua, que Estado? Desconta. E a gente não se perguntou que Estado que nós devíamos legar. Não basta distribuir renda e melhorar as oportunidades econômicas. Você tem que ter um compromisso com a República. E a republicanização do Estado era uma tarefa a qual nós demos não nenhuma atenção, mas pouca. Porque efetivamente nós criamos a controladoria, nós fortalecemos a Polícia Federal, nós demos autonomia para o Ministério Público, tudo isso é verdade. Mas foi pouco diante do descalabro que é a organização estatal no Brasil. A interface do público com o privado, o déficit de republicanismo das instituições. Isso tudo deveria também ser objeto da nossa ação. Se deixarem, o Lula não só vai ser candidato, como vai ganhar. Isso eu não tenho a menor dúvida. O problema é qual vai ser o desfecho de todas essas operações em curso. Né? Quem deixarem? Olha, eu sou formado em Direito e, assim, à distância eu acompanho os depoimentos das testemunhas de acusação, as petições, né, as denúncias do Ministério Público. Eu vejo tudo com um grau de fragilidade nessas denúncias completamente insuficiente para condenar quem quer que seja, não é o Lula, qualquer cidadão. Está falando do Lula hoje,
Nós podemos estar falando de uma outra pessoa amanhã. Podemos estar falando de alguém do PSDB, inclusive, amanhã. E aí? Eu vou defender a condenação de alguém do PSDB com provas frágeis só porque ele é meu adversário político? Eu não vou defender. Eu não misturo esse tipo de coisa. Eu acho que as pessoas do PSDB deviam ter a coragem de reconhecer a fragilidade da denúncia contra o Lula, do mesmo jeito que nós devemos ter a coragem de acusar a fragilidade quando isso recair sobre alguém do PSDB. Porque a justiça não pode ter partido. Vamos aguardar os desdobramentos, né? Agora, tem um caminhão de denúncias agora contra o PMDB e o PSDB. Todos os dirigentes do PSDB estão denunciados, estão delatados. Denunciados não, delatados. E aí? O que vai acontecer? É o mesmo peso e a mesma medida para todo mundo? Eu estou na expectativa de que seja assim, né? O Brasil pode mudar muito se a justiça vendar os olhos e julgar sem olhar para o réu, né? Só com base no que está no processo. A imparcialidade é fundamental. Tem que vendar os olhos para julgar, né? Não pode olhar quem está julgando, senão você não vai ser justo, né? Acho que existe um risco, não considero hoje muito elevado, mas o grau de casuísmos, né, no processamento da crise tem sido alarmante, né? Muito alarmante. Aí tem jornal de grande circulação publicando artigo de general, dizendo que as Forças Armadas não vão... As Forças Armadas o quê? As Forças Armadas têm o seu papel constitucional e ponto. Nem poderia estar se manifestando da maneira como aconteceu. Então há riscos. Mas nesse momento eu não considero elevados para a democracia. Para os direitos, sim, né? Aí sim. Você está falando de... Tem níveis de direito, né? Tem direitos políticos, civis, sociais. Os sociais estão em risco, claramente. E isso faz parte da democracia, né? Quando você congela o gasto público por 20 anos, você está comprometendo a possibilidade de expandir serviços públicos, né? Por 20 anos. Imaginar que você vai fazer a expansão dos serviços públicos só pelo aumento da produtividade do setor público é não conhecer o Estado, né? Isso não vai acontecer. Você pode melhorar a máquina pública, mas você não vai conseguir enfrentar o desafio de expandir e universalizar serviços básicos, saúde, educação, assistência, mobilidade urbana, né? Moradia. Considero um golpe parlamentar, uma espécie de intervenção do legislativo no executivo. Porque quando as pessoas adjetivam e qualificam a palavra golpe, não é porque elas estão querendo recusar a palavra, é porque elas estão querendo fazer as pessoas entenderem melhor. Porque para uma pessoa que se informa como pode, no pouco tempo que tem durante o dia, você precisa ser pedagógico, né, didático na explicação. Quando você fala em golpe, as pessoas pensam em golpe militar, em supressão de direitos políticos, em não votar. As pessoas não entendem da mesma maneira que quem tem mais tempo, às vezes, de se informar. Então você precisa qualificar. Quando uma pessoa insuspeita, como Noam Chomsky, por exemplo, fala em soft coup, né, golpe brando, ele não está querendo minimizar o problema, ele está querendo esclarecer o que aconteceu no Paraguai, o que aconteceu no Brasil, mostrando que há uma diferença da intervenção armada e tal, mas de que são sutilezas importantes de fazer notar. Então, o impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe, porque não está previsto na Constituição. Não existe impeachment sem crime de responsabilidade. E o que o Senado aprovou foi exatamente isso. O afastamento da presidenta, considerando ela inocente e mantendo seus direitos políticos.
Isso não está na Constituição. Foi uma anomalia, um casuísmo. Nesse sentido, é óbvio que a Constituição não foi observada. E dessa maneira, é um golpe parlamentar. É uma intervenção do Legislativo no Executivo. O professor tem essa mania, né, de querer explicar as coisas. Né? Não tenho vergonha de querer explicar as coisas. Não, o que eu me referi de golpe contra a democracia é de, por exemplo, suprimir as eleições de 2018. Né? Eu estou com isso na cabeça, porque tem gente já falando disso. Podemos não chegar às eleições de 18. Existe o risco, eu estou dizendo, existir existe, porque tem gente defendendo, mas eu não considero esse risco elevado hoje. Vamos ver o desdobramento da crise, mas não considero elevado hoje. Não haver eleições em 2018. Acho que não está na ordem de considerações. Né? Hoje, embora existam manifestações preocupantes nesse sentido, mas não são hegemônicas. Né? Acho que nem tem o apoio da imprensa que defendeu o impeachment. Né? E que seria condição importante para supressão das eleições, por exemplo. Nesse sentido é que eu me referi.